Chegamos na reta final de 2025 e o torcedor vascaíno começa a se empolgar com o que pode vir pela frente em 2026. O time comandado por Fernando Diniz, mesmo ainda com um elenco em construção, já mostra sinais de que pode finalmente voltar a disputar as primeiras prateleiras do futebol brasileiro. E não é exagero, não. Se a diretoria acertar na próxima janela, principalmente com contratações pontuais em posições estratégicas, esse Vasco pode sim sonhar alto, com Libertadores, títulos e uma retomada de protagonismo que a torcida tanto merece. E para começar essa análise, não tem como não destacar a base sólida que o Vasco já construiu. O goleiro Léo Jardim, por exemplo, hoje é tranquilamente um dos melhores do Brasil, seguro, decisivo e regular, é aquele tipo de goleiro que todo time campeão precisa ter. Não à toa, Diniz rasgou elogios para ele recentemente, destacando que o time já conta com peças que colocariam o Vasco em um patamar superior, e que só falta ajustar algumas posições para brigar por tudo. Felipe Coutinho é outro nome que dispensa apresentações. O cara voltou com fome de bola, assumiu a camisa 10 e tá jogando fino. É o cérebro do meio de campo, o dono do ritmo, o cara que dita o jogo. E com ele em forma, qualquer time brasileiro vira outro. Se o Coutinho estiver saudável e com sequência, o Vasco ganha um diferencial técnico que poucos clubes têm por aqui. No ataque, Raí Ramos, o Ryan, vem se destacando como uma das maiores revelações do futebol nacional. Rápido, inteligente com faro de gol, ele tem tudo para ser vendido a peso de ouro em breve. Mas enquanto estiver por aqui, é peça fundamental no esquema do Diniz. Inclusive, se essa venda realmente acontecer, é aí que o clube pode abrir espaço para investir pesado em nomes de peso para reforçar o elenco. E não para por aí. A lateral direita do Vasco, por exemplo, é hoje uma das mais bem servidas do país. Paulo Henrique, que já vinha sendo elogiado há um bom tempo, se consolidou como um dos principais nomes da posição. Tem força, técnica e uma regularidade que impressiona. Do outro lado, Lucas Piton também tem mostrado consistência e segurança, dando o equilíbrio necessário para o sistema defensivo. Falando na defesa, a dupla formada por Carlos Cuesta e Robert Renan tá dando conta do recado. Um zagueiro técnico, o outro mais físico, ambos seguros e com leitura de jogo apurada. Essa parceria é uma das que mais cresceu nos últimos meses e dá ao torcedor vascaíno uma tranquilidade que há muito tempo não se via no setor defensivo. No banco ainda tem opções como Lucas Oliveira e Lucas Freitas, que, embora não estejam no mesmo nível dos titulares, cumprem bem quando são acionados. O setor ofensivo também está bem servido nas pontas, com Andrés Gomes e Nuno Moreira trazendo velocidade e habilidade pelos lados do campo. Eles ainda oscilam, como é natural, mas já mostraram que têm potencial para crescer muito mais. E no meio-campo, o nome que vem chamando cada vez mais atenção é o de Cauã Barros. Um volante jovem, com uma leitura de jogo impressionante para a idade, dono de números expressivos no Campeonato Brasileiro. É o líder em duelos vencidos no elenco, segundo em desarmes e interceptações. Um monstro em formação. Mas é justamente aí, no meio-campo, que está uma das principais carências do Vasco para 2026. Falta um segundo volante, um cara que jogue ao lado do Cauã, que complemente suas características e ajude a dominar o meio de campo contra adversários mais fortes. E é nesse ponto que entra um nome que acendeu a luz da torcida, Santiago Sosa. Quem assistiu o último jogo do Flamengo e ficou de olho no adversário, certamente notou o talento do volante argentino. Sosa é um jogador de 26 anos, que atua atualmente no Racing, mas que foi revelado pelo River Plate e teve passagem pelo futebol norte-americano. Foi comprado do Atlanta United por cerca de 4 milhões de dólares e hoje é visto como um dos melhores da posição no futebol sul-americano. O estilo de jogo dele parece desenhado para o que o Fernando Diniz gosta. Inteligente taticamente, com boa saída de bola, forte na marcação e, acima de tudo, com um senso de posicionamento que poucos têm. É aquele volante moderno, que faz a função com qualidade nos dois lados do campo. Se o Vasco conseguir trazer esse cara para formar dupla com o Cauã, pode ter certeza, o meio de campo do time sobe de patamar imediatamente. E não seria uma contratação barata, claro. Mas com a possível venda do Ryan,
ou até mesmo com uma boa campanha na Copa do Brasil, esse tipo de reforço pode entrar no radar de maneira mais realista. A diretoria precisa agir com agilidade, porque um jogador assim não fica dando sopa por muito tempo. E se tem alguém que já provou que sabe trabalhar bem com nomes desse perfil é justamente o Diniz. Aliás, fica o recado para o presidente Pedrinho e para o diretor Admar Lopes, olho nesse nome. Santiago Sosa pode ser a peça que falta para encaixar de vez o time. E é esse tipo de reforço que separa um time competitivo de um time campeão. Agora, além das movimentações de mercado, tem também o velho caso que teme em não desaparecer das rodas de conversa, o zagueiro Lianco. Esse é um nome que já virou praticamente figurinha carimbada em todas as janelas de transferência envolvendo o Vasco. O jogador, hoje no Atlético Mineiro, sempre demonstrou desejo de vestir a camisa cruz-maltina. Inclusive, há relatos de que ele e seu pai já fizeram de tudo para tentar um acordo com o clube em negociações passadas. Lianco foi comprado pelo Galo junto ao Southampton, da Inglaterra, e tem contrato até 2028. É um baita zagueiro, com experiência internacional, personalidade forte e uma entrega em campo que agrada a qualquer treinador. E agora, em mais um episódio que levanta suspeitas de um possível flerte com o Vasco, o jogador comentou uma publicação do Felipe Coutinho com um elogio cheio de carinho: "Você joga demais, amigo." Pode parecer pouco, só um comentário, mas quem acompanha os bastidores do futebol sabe que essas interações não são por acaso. Ainda mais entre atletas de clubes que, teoricamente, são rivais. E não é a primeira vez que o Lianco aparece nas redes sociais mexendo com o imaginário da torcida vascaína. No ano passado, por exemplo, ele já tinha postado uma imagem sugerindo um desejo antigo de atuar em São Januário. A verdade é que, embora o Vasco esteja hoje bem servido na zaga titular, com Cuesta, Robert e Renan, o banco ainda deixa margem para melhora. E ter um jogador como o Lianco no elenco aumentaria o nível de competitividade interna e daria mais segurança para enfrentar a maratona de jogos da temporada. Só que, claro, tirar ele do Atlético não seria tarefa fácil. O Galo investiu, acredita no jogador e vai querer valorização. Mas que o comportamento do Lianco parece indicar algo mais, isso parece. Pode não ser agora, pode demorar um pouco mais, mas fica claro que ele ainda sonha em jogar no Vasco. E quando esse tipo de desejo vem do jogador, muita coisa pode acontecer. Enquanto isso, nos bastidores da diretoria, o foco também está nas renovações. Uma das principais conversas em andamento é com o lateral Puma Rodrigues. O uruguaio, que vem sendo titular absoluto na seleção do seu país e peça importante no elenco do Vasco, tem contrato até o final do ano. Desde janeiro já havia sinalização para discutir uma renovação, mas até agora nada foi fechado. Nos últimos dias, o clima parecia de indefinição. Muito torcedor chegou a acreditar que a negociação tinha esfriado ou que o jogador estaria com planos de sair. Mas ontem, o diretor Admar Lopes falou publicamente sobre o assunto e trouxe um alívio. Confirmou que há sim conversas em andamento, que o Vasco já fez uma proposta e que as partes seguem discutindo os termos. A expectativa é de que, nas próximas semanas, alguma novidade concreta surja. Puma é um jogador de seleção. E não qualquer seleção, a do Uruguai, que vai disputar a próxima Copa do Mundo. E ele sabe que precisa estar jogando em alto nível, em um time competitivo, para garantir a vaga. O Vasco pode ser esse time. E manter um atleta desse porte no elenco seria um sinal claro de ambição do clube. Além dele, outros nomes como Paulinho Paula também têm contratos próximos do fim. Já casos como o de Maicon, que ainda pertence ao Vasco mas está emprestado ao Coritiba, parecem encaminhados para um adeus definitivo. O clube precisa fazer escolhas estratégicas e renovar com quem realmente pode fazer a diferença. E Puma é um desses casos. Por enquanto, o torcedor segue atento a cada movimentação, a cada fala, a cada rumor. Porque quando o assunto é Vasco, tudo pode acontecer. E a verdade é uma só: o clube parece finalmente começar a trilhar o caminho certo. Falta pouco para montar um elenco de respeito, e 2026 pode ser o ano da virada. Mas para esse Vasco realmente virar a chave e brigar de igual para igual com os gigantes do futebol brasileiro, a próxima janela de transferências vai ser decisiva.
Não adianta só montar um time competitivo, é preciso montar um elenco forte, com peças de reposição à altura. A temporada de 2026 promete ser intensa, com Brasileirão, Copa do Brasil e, se tudo der certo, uma Libertadores pela frente. E nessas condições, não dá para depender de um 11 titular apenas. É preciso ter um grupo coeso, com profundidade, com jogadores prontos para assumir a responsabilidade quando os titulares não estiverem disponíveis. Por isso, além de olhar com carinho para nomes como Santiago Sosa, a diretoria também precisa estar atenta a outros setores do time. Um exemplo claro é o ataque. Com a iminente saída de Ryan, que deve render uma boa quantia aos cofres do clube, surge a necessidade de encontrar um novo nome de referência no setor ofensivo. E esse reforço não pode ser qualquer um. Tem que chegar para resolver. Não dá para apostar em promessa agora. Tem que vir alguém que já tenha entregado em alto nível, alguém que assuma a responsabilidade e mantenha o time no mesmo patamar. Outro ponto que deve ser olhado com atenção é a lateral. Apesar da boa fase de Paulo Henrique e da possível renovação de Puma Rodrigues, o clube precisa de alternativas confiáveis. Ninguém aguenta uma temporada inteira no mesmo ritmo, ainda mais jogando em 3 frentes. E em jogos decisivos, como os de mata-mata de Copa do Brasil ou Libertadores, não dá para improvisar. É preciso ter substitutos à altura, jogadores que entrem e mantenham o padrão de atuação. Se quiser competir com os grandes, o Vasco tem que pensar grande. E isso começa no planejamento de elenco. Agora, se tem uma coisa que vem sendo bem feita, é a forma como o Vasco tem aproveitado seus jovens jogadores. Cauã Barros é só o exemplo mais visível de um trabalho de base que começa a dar frutos. O garoto, que ainda tem muito a evoluir, já se consolidou como titular e mostra uma maturidade impressionante em campo. Não é só a questão física ou técnica, é a leitura de jogo, o posicionamento, a entrega. Jogador que entende o jogo, que não se esconde, que participa dos dois lados do campo. E isso não se vê todo dia. O Vasco precisa manter esse trabalho de valorização da base, porque além de ajudar esportivamente, também é uma forma inteligente de garantir retorno financeiro no futuro. Mas, claro, nem só de jovens se faz um elenco campeão. A mescla é fundamental. E nesse ponto, o retorno de jogadores experientes como Felipe Coutinho pode ser um diferencial gigantesco. O Coutinho, com toda a bagagem que tem, com passagem por grandes clubes da Europa e pela seleção brasileira, tem muito a agregar dentro e fora de campo. É o tipo de jogador que serve de referência para os mais novos, que puxa a responsabilidade, que inspira. E quando ele joga bem, o time inteiro cresce. O desafio é mantê-lo em alto nível físico durante toda a temporada. Com o departamento médico e a comissão técnica trabalhando juntos, esse é um objetivo possível. E se o Coutinho estiver saudável, o Vasco terá em mãos um dos jogadores mais decisivos do futebol brasileiro. Enquanto isso, nos bastidores, o clube segue trabalhando para manter as principais peças e reforçar onde ainda há carência. A renovação com Puma Rodrigues, por exemplo, é tratada como prioridade. O jogador já demonstrou interesse em ficar, e a diretoria sabe da importância dele no esquema de Fernando Diniz. A lateral direita com Paulo Henrique e Puma é uma das mais sólidas do país, e perder qualquer um deles agora seria um golpe difícil de absorver. O Vasco precisa ser ágil nessa negociação, porque o mercado está atento. Jogadores de seleção, como é o caso do Puma, não ficam sem proposta por muito tempo. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O mercado da bola ferveu nas últimas horas e um nome tem movimentado torcedores e bastidores. Guilherme Arana, o lateral esquerdo que vinha se destacando no Atlético Mineiro, estaria de malas prontas para o Vasco da Gama. Fontes próximas ao clube carioca dão conta de que o jogador já teria assinado o contrato e que a negociação teria sido conduzida de forma rápida e silenciosa, deixando muita gente surpresa. Nos corredores do Atlético Mineiro, o clima é de espanto. Arana, que vinha sendo peça-chave no esquema tático do Galo, teria recebido uma proposta irresistível do clube carioca, tanto em termos financeiros quanto de projeto esportivo.
Alguns insiders apontam que o Vasco estaria disposto a oferecer não apenas um salário competitivo, mas também uma promessa de protagonismo absoluto no time, algo que teria seduzido o lateral de 26 anos. Entre torcedores e jornalistas, a notícia circula como um verdadeiro burburinho. Arana no Vasco? Isso vai abalar o Brasileirão, comentam nas redes sociais. Há quem diga que a chegada do atleta pode mudar completamente a dinâmica do time cruzmaltino, que há tempos busca reforços de peso para retornar à elite do futebol nacional com força total. Nos bastidores, há especulações sobre como o Atlético Mineiro reagirá à perda de um de seus principais jogadores. Fontes indicam que a diretoria do Galo não esperava abrir mão de Arana tão cedo e que o clube agora estuda alternativas para repor a lateral esquerda. Alguns nomes de jovens promissores já teriam sido sondados, mas nada que garanta a mesma experiência e consistência do jogador. Enquanto isso, a torcida do Vasco já começa a imaginar a estreia de Arana com a camisa cruzmaltina. A expectativa é enorme e o burburinho promete continuar nos próximos dias, com palpites sobre sua adaptação, seu impacto imediato nos jogos e até possíveis desdobramentos em outros setores do time. Se confirmado, trata-se de uma movimentação que pode marcar o início de uma nova era no clube carioca, trazendo esperança e entusiasmo para uma torcida sedenta por títulos. O rumor se espalha e cada detalhe ganha peso. Arana, do Atlético Mineiro para o Vasco, poderia ser a contratação que redefine a temporada. A confirmação oficial ainda é aguardada, mas a sensação é clara: o mercado da bola está pegando fogo. E este pode ser apenas o começo de uma sequência de surpresas que prometem agitar o futebol brasileiro. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.